Amém. Vê se chega lá. Tá ligado aqui, gente. Vê o que acontece aí. Ah, foi. Bom dia, graça e paz, meus irmãos. Antes da palavra, um pedido feito pelos obreiros. Está precisando, né, de vagas. Então, tem o lugar que eu saí ficou vazio. Se alguém ficar do lado da Patrícia, do lado do pastor Cláudio tem uma vaga, do lado da Isa. Onde tem lugar vazio, levanta a mão, gente. Se tem alguma bolsa marcando lugar, também libera. Onde tem lugar vazio, levanta a mão, para que a pessoa se aproxime. Então vamos, tem 2 lugares aqui, até para um casal, se for o caso, aqui do lado da Patrícia. Vamos tentar sentar. Você ficando em pé, você acaba perdendo um pouco a tua concentração, e mesmo que não queira, acaba chamando a atenção de alguém também, né? É importante você estar sentado, né? Também o Aleph acabou de falar aqui, pai, manda um oi para mim. É que ele e a... Então, oi, Aleph e Su, eles estão lá em Haia, na Holanda, assistindo o culto, junto com a Andressa, minha outra sobrinha, esposa do Jonas, meu sobrinho. Eles moram lá na Holanda. O Jonas, nós estamos com uma célula bem legal, uma célula internacional, tem sido uma benção, né? Com gente da Turquia, de Portugal, do Oriente Médio, de Fortaleza, se reunindo uma vez por semana, online, está muito legal. E o Jonas mora lá em Roterdã, né? Mas essa semana foi trabalhar na China, está longe, deixou a Andressa sozinha, foi lá para a casa do Aleph e da Su para ficar juntinhos lá assistindo o culto. Então, um beijão para o Aleph, para a Su e para a Andressa. Tá bom? O que houve com a Helena? Tá dodói? Vamos orar pela Helena agora, então, né? Heleninha, filha da Bruna, foi para o hospital agora com 39 graus de febre. Vamos orar, gente? Pai, eu quero orar nessa hora pela Heleninha, Senhor, que foi junto com a Bruna e talvez com o Marco para o hospital, com febre, que o Senhor possa cuidar dessa criança, que ela chegue bem já ali naquele hospital, ou se precisar dos cuidados médicos, que tudo possa correr bem, ela volte logo para casa recuperada. Nós oramos e cremos em nome de Jesus. Amém? Só dar uma explicação sobre a escola Timóteo, né? Por algum equívoco ali foi colocado o horário errado. Na verdade, a escola Timóteo começa agora em maio, né? Dia 29, acho, não é isso? De maio, 27, mas será de 2 da tarde até às 5h30. Vai ser à tarde, não de manhã, tá? De 2 às 5h30 da tarde. A gente está evitando o máximo possível usar o templo aqui de manhã, porque tem os eventos da ONG, a gente está querendo deixar a ONG mais livre, né? Então, estamos tentando, na medida do possível, puxar algumas escolas para a parte da tarde. Tem 2 turmas já, como nós falamos, ainda tem 4 vagas para a segunda turma, 2 vagas só. Então, corre aí, é uma escola de muita excelência mesmo, tá? Procura participar. E, se vocês me permitem, antes da palavra ainda, eu queria fazer uma transição aqui geracional, né? De um grupinho querido que está passando da Rede Alerta para os adolescentes. Então, vou chamar rapidamente o casal de diáconos Márcio e Adriana Brasil, líderes da Rede Alerta, e chamar também aqui, não sei se o Mike e a Pamela estão aí hoje, por causa do bebê, estão Mike e Pamela, conselheiros de adolescentes, e também o Lucas Brasil, que é o líder de adolescentes, junto com o casal, aqui à frente, rapidinho. Nós temos uma menina e 2 meninos passando da Rede Alerta para os adolescentes. A nossa igreja, para quem nos visita, trabalha com essas redes específicas e entendemos a importância de transformar isso num ritual mesmo, de passagem. É uma fase nova da vida e queremos fazer isso com muita honra. Mais uma vez, agradecendo a todo o trabalho. É uma conexão, né? Ministério Infantil, que faz um trabalho de excelência, um trabalho anônimo, um trabalho que não é percebido, cuidando das nossas crianças. O trabalho feito pelo Ministério Infantil é de muita excelência mesmo, que não que seja problema a criança cantar musiquinha ou brincar, mas eles aprendem muito Bíblia já ali no Ministério Infantil, é um trabalho didático muito sério, e depois passam, a partir de 9 anos, para a Rede Alerta, onde há um trabalho mais eficiente, no sentido de discipulado, mas, quando eu digo eficiente, que nesse trabalho é mais específico de discipulado, e já aprendem a ser discipulados, a aprofundar em questões mais profundas da Bíblia, e aos 13 anos passam para a rede de adolescentes, dos nossos adolas, né? Hoje temos aqui, vou chamar os 3 de uma vez só, se aplaude, Sara, Samuel Simões e Samuel Martins. Vamos aplaudir para os 3 adolescentes, né, que estão passando para a rede de adolescentes da igreja. O Samuel Simões não veio hoje, não? Estou vendo o Samuca aí, só o Samuel Martins. A Samuel Simões não veio, uma pena. Mas temos aqui a Sarinha e o Samuca passando para a rede de adolescentes.
E eu não quero constrangê-los de forma alguma, nem o Samuel, nem a Sara, mas, assim, alguns de vocês fazem parte de uma galera que me dá muita esperança, sabe? Ver o compromisso de vocês, né? Ver o Lucas, que até pouco tempo era um alerta também, né? Hoje um adolescente, líder de adolescentes, mas a turminha está crescendo com compromisso. A gente quer louvar muito a Deus pela vida de vocês, temos muita esperança nessa geração, amém? Vamos orar, estenda as mãos para cá. Ó Pai, muito obrigado pela vida de Sara e Samuel, e também do Samuca Simões, que não está aqui hoje, mas que também está transicionando para a adolescência. Vão começar a ser acompanhados, aconselhados pelo Mike e a Pâmela, cuidados pelos pastores Outros Carol, mas liderados pelo nosso irmãozinho, Deus amado, Lucas, tão novinho, já está sendo um líder e influência para esses meninos. Então, que o Samuel e a Sara cresçam em todas as áreas das suas vidas e sejam bênção nesse novo ciclo, em nome de Jesus. Mais uma vez, aplaudo o Senhor. Então, aí, seus novos líderes, podem dar um abraço aí, recebê-los, serem recebidos com carinho para esse novo time aí. Glória a Deus. Também quero dar um último toque aqui, gente. Aqui em frente ao templo, o Maurão colocou aquele bag, né, imenso de coleta de lixo, de material reciclável. Nós estamos empenhados em estimular você a reservar na sua casa material reciclável, não colocar no lixo comum e trazer para cá. Esse bag pertence ao galpão que fica na nossa rua. Nós estamos nos aproximando um pouco mais da cooperativa, ajudando os amigos ali. Esse material reciclável, quando é colocado junto com o lixo orgânico, ele acaba danificando o nosso solo, né, porque isso vai para o lixo comum, e evita que pessoas que vivem dessa economia tenham recurso. Então, você pode, ao mesmo tempo, estar ajudando o meio ambiente e abençoando pessoas. Então, é o que a gente sempre pede. Em casa, separa, o saquinho é um lixo limpo, né? Não é um lixo sujo. Então, se você tem um potinho de iogurte, lava primeiro antes de colocar no saquinho, para evitar que fique resíduo orgânico e entre alguma contaminação e fique fedendo também, fique ruim de trazer e vai ser inutilizado. Então, é uma limpezinha rápida, passa uma água, limpou, coloca no saco, junta, põe na mala do seu carro, não é difícil, eu faço sempre, traz para cá e todo domingo vai colocar ali, despeja ali, e na segunda-feira eles passam aqui e recolhem. É um serviço tão pequeno, mas muito poderoso. E o lixo, a Europa sabe disso hoje, está sendo olhado com muito cuidado, porque é uma reserva de economia, reserva de energia por causa do gás, né? Mas também de economia, então, e principalmente de cuidado com o meio ambiente. O lixo hoje é um problema sério. Se não for bem trabalhado, a gente não tem alternativa para esse mundo aí. Então, é uma importância termos essa consciência. Amém? Quero te convidar a ficar em pé para a leitura da palavra, e eu irei ler hoje 2 textos bíblicos. Amém? O primeiro está no livro de Provérbios, capítulo 23, me perdoe, versículo 10, a parte final, e o versículo 11, livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 10, é apenas a parte final do versículo, e o versículo 11. E depois, vamos ler Mateus 18, versículos 5 e 6. Então, primeiro, Provérbios 23, 10 e 11, e depois, Mateus 18, 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus, na versão que eu irei ler para vocês: não invada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos, é o 11 já, tá? Aquele que defende os direitos deles é forte, ele lutará contra você para defendê-los. Pois aquele que defende os direitos deles é forte, ele lutará contra você para defendê-los. Mateus 18, 5 e 6. Quem recebe uma destas, Mateus 18, 5 e 6. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Amém? Podem sentar. Se alguém puder desligar esse aparelho aqui, senão ficar muito quente para vocês, desliga só ele, tá? A equipe de obreiros, só esse aqui, só ele só. Se não ficar muito quente, a gente religa de novo, tá? Por causa do barulho. Então, eu vou reler mais uma vez, Provérbios primeiro, é um texto forte, uma parte B, um alerta do Senhor: não invada, não domine, não tome, não usurpe
Quando fala não invada as terras dos órfãos, está lembrando que terra era o principal patrimônio naquela época, principal bem, principal direito, e nós poderíamos, de forma interpretativa, tá, dizer, não usurpe o direito dos órfãos, não tome o direito dos órfãos, porque aquele que defende os direitos deles é forte, ele lutará contra você para defendê-los. E o segundo texto que lemos é uma passagem bem interessante, em Mateus. Os apóstolos estão reunidos com Jesus, e sempre havia uma discussãozinha tola entre eles, bem infantil, porque a gente é muito infantil às vezes, né? E havia sempre uma discussão para saber quem era o maior entre eles, quem seria o maior no reino de Deus. De vez em quando gerava alguma discussão, alguma celeuma. E Jesus, uma vez, intencionalmente, ao ouvir essa pergunta deles, chama um menino, e coloca no meio, e diz, olha, quem se fizer como esse menino, será o maior. E isso é uma forma de afrontar e até confrontar e até afrontar, porque crianças, infelizmente, em um período da história, foram tratados com muito desvalor. Não havia tanto valorização como se percebe hoje, ou como Deus sempre planejou desde o início, dando valor certo à criança. Então a criança era vista como alguém que não era contado. Mas Jesus fala, quem se fizer como uma dessas crianças, como alguém que nem é contado, será o maior no reino dos céus. Depois ele fala, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Bem, a gente sabe que esse texto, dentro de um contexto do que Jesus estava dizendo, é muito aplicado, a palavra pequenino aqui, aos novos na fé, e também é. Mas não dá para anular que havia uma questão factual. Ele estava com uma criança e falando de uma criança. Então ele fala, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, que criança crê. Criança crê. E nosso cérebro, criado por Deus, busca o transcendente, busca o divino. A criança não tem dificuldade de crer. Quem faz a criança se tornar incrédula somos nós. É a nossa cultura. Ela crê. Você falar para uma criança que tem um avião aqui na tua mão, ela vai acreditar que tem um avião na tua mão. Porque ela acredita. Nós vamos roubando isso dela com as nossas maldades, né? Mas a criança crê. Então ele fala, quem fizer tropeçar um destes pequeninos, e a palavra tropeçar é muito interessante. Em algumas versões está escandalizar. Na verdade, a palavra usada no grego, eu não vou me arriscar a falar grego, que eu não sei, mas a gente pesquisando vê, a palavra usada no grego para tropeçar ou para escandalizar é de fato quem fizer cair numa armadilha. Porque a palavra usada é a palavra usada para uma armadilha de prender passarinhos. Então, ou de prender algum animal, uma arapuca. Então ele fala, quem conduzir uma criança inocente a uma armadilha e fizer ela ficar presa nisso aí, e fizer ela tropeçar, fizer ela sofrer, em outras palavras, fizer ela pecar, porque vai conduzi-la para errar o alvo, ele fala, quem fizer isso, seria melhor que amarrasse uma pedra de moinho, uma pedra bem pesada, no seu pescoço, e se afogasse nas profundezas do mar. Olha que palavra pesada essa. Não que, evidentemente, o Senhor esteja estimulando alguém a se suicidar. Mas está dizendo, é terrível suicidar-se, mas ainda é pior do que isso, fazer uma criança se tornar refém e presa de dores que vão fazê-la pecar. E quando Provérbios diz, quando Salomão diz, ensina o menino no caminho que deve andar, e mesmo quando ele ficar velho, ele não vai se desviar desse caminho. Já falamos muito sobre esse texto aqui. Muita gente entende que se a criança, desde criança, aprender o Evangelho, nunca vai se afastar da comunhão da igreja. Não é isso que ele está dizendo. O que o texto fala é, o que uma criança aprende de um adulto, está falando para adulto, né? No caminho, então não é aprender só com o que se diz. Quando alguém aprende no caminho, aprende na tua caminhada. A criança vai observando você e vai copiando o teu modelo, aquilo que você faz. O que ela aprende ali
Depois de que ela ficar velha, ela não vai sair desse aprendizado, que ficou para a vida toda. Isso combina com o que a ciência descobriria 4.000 anos depois do que Salomão falou, ou mais de 3.000 anos depois. Porque a psicologia, mais especificamente a neuropsicologia, já entende que as conexões neuronais formadas na infância são inquebráveis. E quando a Bíblia fala ensino menino, é muito intencional, né? Porque o conceito de adolescência, pré-adolescência, é um conceito moderno, né? A ideia da idade teen, né? Teenage. O teenage, a idade teen, é quando começa, né, o 13, né? Você vai falar certo, mas 12 ou 13, 13 até 19, que é 19. E alguns entendem até 17, que é 17, idade teen. A idade teen é a idade adolescente, que foi ensinado e faz sentido para nos ajudar a entender esse ciclo de mudança que o ser humano passa nas suas fases de desenvolvimento. Mas, na verdade, a Bíblia relata assim, eu creio que esse é um modelo estabelecido por Deus, e desse modelo eu não abro mão. Nós fomos transgredindo isso, deturpando um desenvolvimento estabelecido pelo próprio Criador. Nós fizemos, ainda bem que é de metal, né? Se alguém puder encher para mim de novo lá, obrigado. Pode ser no bebedouro mesmo, por favor, tá, Paulinho? Então, assim, na verdade, esse aprendizado aqui foi da infância, né? Eu estou falando sério, não estou brincando, não. Eu sou desastrado, um pouco hiperativo, né? É um modelo infantil. Um aprendizado, a gente vai tentando mudar, né, amor? Ela sofre comigo, tentando melhorar, mas não dá para mudar tudo. Porque é aprendizado mesmo. Nosso cérebro não nasce totalmente pronto. Me perdoe se eu usar um pouco de psicologia, alguns se confundem, eu nunca transformei isso aqui no divã, nem numa aula de psicologia, mas eu entendo que as ciências vêm para nos ajudar a entender o que a Bíblia já falava há tanto tempo atrás. Então, sem querer ser prolixo ou cansativo com você, mas quero que você entenda bem onde eu quero chegar. O nosso cérebro não nasce totalmente maduro. A arquitetura cerebral vai sendo maturada. Então, a parte mais nobre do nosso cérebro é o córtex pré-frontal, que fica aqui atrás da testa. Por isso que a Bíblia fala tanto de testa, inculca na tua testa, o sinal da besta na testa. São símbolos, que é o lugar do juízo, do julgamento, das decisões. Por isso há toda essa discussão se um adolescente pode ou não pode ser punido penalmente com a mesma gravidade que um adulto, porque entende-se, é real, que a estrutura neuronal necessária para um julgamento mais lúcido não está pronto ainda. Agora, essa estrutura neuronal, ela vai recebendo informações, com conexões. Olha que interessante, quando a Bíblia fala aqui, Hebe, quando a Bíblia fala, obrigado, que honra, Hebe, toda elegante aqui, vem limpar o chão, o que é isso, gente? Essa mulher aqui é nossa estilista, aqui, ela e a Sol, é muita onda, né? Olha o cabelo da mulher, a pinta, fala sério, então, vem com essa elegância tudo aí, já... Então, assim, essas conexões que são formadas, é tão interessante, quando a Bíblia fala, ensina o menino, é muito intencional. Porque menino na Bíblia é até 12 para o menino, para a menina, perdão, e 13 para o menino, na cultura judaica. Por quê? A cultura judaica entende que a partir de 12 anos é menina e 13 anos o menino, ele se torna adulto jovem. O que define eles? Na cultura deles, a partir do momento que o menino pode semear, ele produz sêmen, ele produz vida, ele tem que ser responsável por isso. A partir que acontece a menarca, que é a primeira menstruação de uma menina, que hoje a gente sabe que tem sido antecipada, eu vou já falar sobre isso, é na faixa de 12, 13 anos, ela se torna responsável por gestar uma vida. A Bíblia trabalha então o conceito de responsabilidade. Por isso ele fala, mas para que esse menino, obrigado queridas, e essa menina tenha responsabilidade, seja responsabilizada por suas consequências, ela é treinada pelos pais. Então, na cultura judaica, quem alfabetizava as crianças era a figura paterna, ensinando a Torá, que é a lei. Ele gastava tempo ensinando o filho na leitura bíblica. E aí tem um evento chamado Bar Mitzvah para os meninos, né? E Bat Mitzvahs para as meninas, onde o pai oficialmente, publicamente assume que o filho já é maduro bastante para tomar decisões.
nós fomos pervertendo isso aí, porque cientificamente é a mesma coisa. Depois de 12, 13 anos, a estrutura básica para uma estrutura de identidade está amarrada. A personalidade, de acordo com algumas teorias, com 4, 5, 6 anos, mas o conceito de identidade já está basicamente formada a base. E depois virão acréscimos. O problema é que essa geração está chegando aos 12, 13 anos, com a identidade muito difusa e confusa, porque o básico não foi dado. Nós confundimos maturidade e confundimos conhecimento com acesso à informação. Evidentemente, uma criança hoje de 8 anos, 6 anos, ela tem muito mais informação nos seus 8 anos de vida do que um homem da Idade Média teve a vida inteira. Por causa da internet, por causa do fenômeno do smartphone. Mas não amadureceu bastante. Então, quando a Bíblia fala, eu citei os órfãos, de forma intencional, que a orfandade é o sinal maior de uma criança vulnerável, porque não teve a estrutura de pai e mãe, ou de pai ou de mãe, para ajudá-lo na formação da sua personalidade. E, sinto muito se vai causar algum dano para mim ou consequência, eu continuo crendo que a criança precisa de uma figura masculina e feminina para formar sua identidade. Por mais que tentem negar isso aí, hoje, muito mais ideologicamente do que cientificamente, a verdade é essa, a criança precisa do falo do homem e da menina, da mãe, da mulher, que essas duas estruturas formem completamente a construção de uma identidade bem resolvida. Agora, toda essa confusão que estamos gerando tem, evidentemente, prejudicado, porque há uma orfandade. Orfandade é algo terrível. Mas existe uma orfandade que está sendo passada de geração para geração e pouco percebida, que é a orfandade de pais vivos, que é perversa. Que a criança acha que tem pai e mãe e não tem. E eu estou trazendo essa palavra hoje de forma intencional, porque desde 2020, eu tenho várias questões para ser crítica de um governo ou de outro, mas se é uma coisa positiva demais feita durante a gestão da Damares no Ministério dos Direitos Humanos da Mulher, foi estabelecer, que é pouco falado hoje na mídia, o Maio Laranja. Sabe o que é Maio Laranja? Maio Laranja é o mês de conscientização contra a violência sexual para criança e adolescente. A história é longa, depois se pesquisa, é fácil achar. Um caso que eu vi lá nos anos do século XX, de uma criança que foi estuprada violentamente, inspirou esse mês. O dia 18 de maio, o dia simbólico, foi o dia que essa menina foi estuprada, acho que em 1973, se não me falha a memória. Agora sim, e nossa igreja tem esse compromisso de lutar pelos órfãos e pelos abandonados, porque temos uma visão voltada para isso. Um dos nossos pilares é a transformação social, boas novas aos pobres, e por causa desse pilar da nossa igreja surgiu a Associação Vida Plena, que entre os seus trabalhos tem, em parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, doutora Ana Cláudia, o Levica, que é o Laboratório de Estudos sobre a Violência contra Crianças e Adolescentes, que atendemos aqui crianças, vítimas de violência e também seus cuidadores. E, além disso, todo o trabalho feito pelo Recriando, o nome já é esse, Recriando, é a ideia de criar uma nova possibilidade de vida para essas crianças e adolescentes. Temos aqui várias atividades, como jiu-jitsu, que é uma aula de disciplina, onde as crianças aprendem a ter mais responsabilidade, comprometimento. Temos a escola de balé, a escola de futebol, que temporariamente está parada por falta de campo, mas logo, logo voltará em nome de Jesus, né? A escola de artes, de artesanato, o semear, que de novo é uma questão profética, de lançar uma semente nova na mente dessas crianças, não é só reforço escolar, é de fato acolher essas crianças com afeto, não é isso, Luana? Para elas terem um aprendizado didático, pedagógico, mas também afetivo. Todo o nosso empenho é tentar minimizar a dor que essas crianças sofrem. Domingo passado vocês viram aí Patrícia falando da nossa emoção e mesmo comoção, aquela menina que encontramos na rua no sábado retrasado, 11 e pouco da noite, vendendo alguma coisa dentro de um restaurante, que mexeu muito com a gente. E ao estar aqui domingo passado, ver nossas crianças lindas, cantando aqui, crianças e pré-adolescentes,
E nós ficamos muito emocionados, porque, na verdade, toda criança deveria ter esse direito, de ter uma família, de ter um ambiente de prazer e de afeto. Então, desde 2020, o Ministério dos Direitos Humanos instituiu o maio como Maio Laranja, combatendo a violência sexual contra crianças e adolescentes. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos, o Brasil registra, em média, 130 casos por dia, 130 casos por dia de violência sexual contra crianças e adolescentes. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2021, relatou que os números de crimes cresceram assustadoramente durante a pandemia. De acordo com a Unicef, nos últimos 5 anos, foi um dado de 2019 a 2021, 35 mil crianças e adolescentes foram mortas de forma violenta no Brasil. Entre 2019 e 2021, 180 mil meninas e meninos sofreram violência sexual no país. De acordo com o Ministério da Saúde, a cada 15 minutos, uma criança sofre violência sexual no Brasil. Das crianças vítimas de violência sexual atendidas pelo sistema de saúde brasileiro, 51% têm entre 1 e 5 anos de idade. E quase 85% são meninas. Os dados são do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Os dados são do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, publicado em 2018. Desses casos, 70% ocorreram dentro de casa. De acordo com o IBGE, 1 em cada 7 adolescentes sofreu algum tipo de violência sexual. Maria Amélia Azevedo e Viviane Guerra, autoras do livro Infância e Violência Doméstica, constataram que, em pesquisa, que no município de São Paulo, nos casos de incestos, 70% das vezes de sexo incestuoso, entre parentes, 70% das vezes, com criança, evidentemente, o autor do abuso foi o próprio pai. Órfãos de pais vivos. Eu entendo que esse é um assunto difícil de digerir. Causa um desconforto. E a gente foi treinado a um culto infantilizante, né? A gente vem aqui para ver coisa boa. E estou muito feliz, tudo bem? Quando isso é uma realidade em volta de nós. Nós não vamos poder, infelizmente, resolver toda essa questão que isso é fruto do pecado. Mas não dá para ignorar que nós precisamos nos posicionar como igreja. Seja falando nessa manhã, seja buscando alternativas. Porque o defensor dessas crianças é forte. Ele luta contra você para defendê-los. Então, se há algum abusador aqui, eu quero que você saiba que o defensor deles é forte. Porque pastores abusam, professores de escola dominical abusam, professoras de escola infantil abusam, que pais crentes abusam. As crianças têm sofrido várias formas de violência e nós não podemos nos calar diante disso, porque quando chega ao ponto de crianças sofrerem violência e nós tratamos isso como qualquer coisa, nós chegamos literalmente no lixo. Tudo está configurando para que eu esteja muito quebrantado aqui hoje. O que nós vivemos semana retrasada, eu e Patrícia, aquela menina. Eu estou acabando de ler hoje o livro A História de um Resgate, da Anjali, que é a história dura e real de uma menina sequestrada por tráfico humano e se vive desde 12 anos como prostituta na Índia, e que o pastor José Rodrigues, do lindo projeto Menino dos Olhos de Deus, junto com o seu projeto, tem restaurado crianças do tráfico humano, um cara que é um médico bem-sucedido, que abriu mão de tudo, porque um dia ele foi passear na Índia, e no seu turismo ele ficou chocado a ver uma criança, como o Fernando citou aqui, ele viu no Haiti, jogada no lixo, o corpinho dela, porque não servia mais para a prostituição, é jogada porque vira apenas um lixo. Nós
brasileiros achamos que nós somos muito cordiais. Brasileiro é gente boa, mas o brasileiro é violento. Então eu quero hoje pensar com vocês, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, que é dia de ceia, mas eu talvez não consiga ser tão pontual para acabarmos o culto meio-dia, porque eu preciso falar um pouco sobre isso com vocês, que ainda temos a ceia e a apresentação de uma linda criança hoje. Mais uma vez, a esperança de que uma geração tem algo diferente. E aí eu fico cansado de ouvir esse discurso de gente que fala muito bem, mas mete a pancada na igreja, esquecendo que esse ambiente é possível ser um ambiente de transformação. Foi para mim, foi para tantos aqui hoje, que estão aqui hoje, que por causa da relação com a igreja, conheceram quem era o Cristo, tiveram uma rota diferente. Gente que pode tocar pessoas. Eu fui indicado por uma amiga, assisti um filme lindo, não sei se assistiram na Prime Video, que é 12 Órfãos Poderosos. Vale a pena ver esse filme, é maravilhoso, é uma história real. Está na Prime Video. Propaganda aqui de graça para eles. É a história de um orfanato maçônico. A gente é muito chato para reclamar das religiões dos outros, né? Esquece o que eles estão fazendo de bom, né? O orfanato maçônico, lá na época da Grande Depressão nos Estados Unidos, que acolhia órfãos. Entre tantas histórias lindas, que é a história real, tem de um médico que perdeu a esposa e o filho no parto e passou a fazer dessa dor o seu cuidado dos órfãos, junto com um treinador de futebol americano, e de 150 crianças que ele acompanhou diretamente naquele orfanato, ele dedicou toda a sua vida sem receber um salário. Daqueles 150 crianças, 47 se tornaram médicos. Assim, é poderoso demais isso. Então, eu ainda creio. Se há uma utopia, eu escolho a utopia, não quero distopia. Eu prefiro ter alguma utopia na vida, de que a gente pode mudar alguma coisa e lutar por isso. Então, eu quero hoje denunciar algumas violências que precisamos nos posicionar como igreja. Eu vou começar pela primeira violência, que por mais que, como eu falei, algumas falas que eu disse aqui foram mal interpretadas, porque algumas falas foram sequestradas por um movimento político específico, uma ideologia política específica. Sempre que se fala contra o feminicídio, sempre que se fala contra a homofobia, sempre que se fala contra o racismo, a gente é interpretado como um certo viés ideológico político, porque, não, isso é papo de esquerda. Se a esquerda abraçou essa pauta, sinto muito por nós, que não abraçamos, né? Mas há outras pautas que é chamado pauta de direita. Então, bato em mim, direita ou de esquerda, eu apoio dos dois lados, não tem nenhum problema. Mas eu sou terminantemente contrário ao aborto. A gente fala tanto contra a violência, como é que você pega um bebê, um feto sendo gestado no ventre materno? O lugar mais seguro do mundo deveria ser o útero materno. Eu sei que a questão é complexa, por favor, não duvide da minha inteligência, eu sei que a questão é complexa. Eu sei que não é tão fácil isso para uma criança de 13 anos que foi estuprada, ou, por exemplo, uma criança que é criada numa casa totalmente disfuncional e que aprende sexo de forma errada, de forma precoce, engravida aos 10, 11, 12 anos. Pelo amor de Deus, isso é algo terrível. Não estou simplificando uma questão tão complexa como essa. Mas a resposta para essas tragédias terríveis de estupro, de abuso sexual, ou de crianças que não têm uma estrutura familiar mínima para ter escolhas corretas, não é dizer, tudo bem, vamos liberar o aborto, que tudo bem. Não. Não. Porque ela é uma vida sendo gerada por Deus, entretecida por Deus, no lugar mais seguro. O aborto é um crime terrível contra a vida. E hoje a minha mensagem não é só para condenar você, eu quero muito orar no final por remissão e por perdão. Pessoas que já praticaram isso, porque a misericórdia em Deus para perdoar o pecador. Você pode dizer amém, meu irmão? Se te achar que não é assim, nem vão sair fora daqui, vão para outro lugar. Aqui é o lugar dos pecadores, e o pior está com o microfone na mão falando aqui agora. Só está aqui por causa da graça. Mas o certo é que o aborto é um crime terrível. A gente não pode defender isso facilmente. E eu ouço o discurso hipócrita de gente que entende ciência, que fala, não, mas a criança, ou o feto, o embrião, não lembro qual a época certa que muda de feto para embrião e vice-versa, ele, até 13 semanas de gestação,
não sente dor porque não tem sistema nervoso central formado, e é verdade. O sistema nervoso central só é formado a partir da 12ª para a 13ª semana de gestação. E quem comunica dor ao organismo vivo é o sistema nervoso central. Mas eles sabem e esquecem, ou fazem de conta que esquecem, que o sistema límbico está formado. Assim que um espermatozoide e um óvulo se unem, formando a primeira célula do corpo humano, a primeira célula, exatamente o cérebro, começa pela amígdala cerebral. A amígdala cerebral, junto com o hipocampo, é responsável pela produção e regulação dos hormônios e comunica uma emoção ao corpo. A criança sente medo, sente pânico. O feto já sente pânico, medo e pavor antes mesmo de ter sistema nervoso central. Por isso há várias imagens passando que são verdadeiras, algumas são sensacionalistas, mas é verdade que diante de um aborto um feto se contrai com medo de ser picotado, mesmo não sentindo dor. É um ser humano ali, gente. A gente não pode... Essa mídia nojenta, hipócrita, que diz, não, as crianças engravidaram inconsequentemente e precisam, ela que estimula a criança com 12, 8, 9, 6 anos, ficar cantando música sensual e ouvindo pornografia o tempo inteiro nas músicas. Sim, são pornografias cantadas em nome da arte. E nós precisamos começar a evitar isso, papai e mamãe. Desculpa se eu vou ser ofensivo, mas não dá para ficar ouvindo sua filha dizer que ela tem que tomar tapinha na raba e achar que isso é bonito. Desculpa se seu filho ouve isso, tá? Que tem que sentar no colo do papai. As crianças estão ouvindo isso em casa, nos TikToks da vida, nos Reels da vida. E essa mídia nojenta que estimula isso, depois quer discutir a questão da gravidez do adolescente, poupe-me disso. Então precisamos ser contrários a isso, contrários à violência doméstica. Meu irmão, você não tem direito de espancar seu filho, nem sua filha, a título de estar disciplinando seu filho. Eu não quero entrar na questão se pode ou não pode dar uma palmada, não quero discutir esse assunto aqui agora. Mas muita gente, em cima de um texto bíblico isolado, escrito há 3.000 anos atrás, numa cultura totalmente diferente, está espancando o filho em casa, com o argumento que é meu filho, eu posso ensinar ele da forma que eu quiser ensinar. Crianças que têm a orelha puxada, beliscão, que são ofendidas pelos pais. Na hora que a sua estrutura neuronal está sendo formada, a violência doméstica é um crime. E esses órfãos de pais e mães vivos estão sendo protegidos por alguém que é muito forte, e ele vai cobrar isso, e é melhor que você se jogue no rio, como ele falou, do que causar um escândalo nessa criança, porque ela vive na infância, está criando armadilhas para ela, para a vida inteira. Nossos consultórios psicológicos hoje, onde eu atendo pessoas, junto com alguns psicólogos aqui da igreja, estão lotados de crianças com 40, 50 anos, chorando dores vividas na infância. Isso não é mimimi, não. Isso é historinha para boi dormir. É verdade. E você que se acha muito forte, sabe que tem ferida e câncer dentro do seu coração. Pelo que foi provocado na infância, pela violência. Quantos aqui vieram de casas que os pais espancavam, agrediam? E dizer, eu estou fazendo isso porque a Bíblia fala que não pode poupar a vara para o seu filho e para a sua filha. Gente crente que é muito gentil na igreja, mas é um monstro em casa. Violência não é somente você bater no seu filho, cada vez que você esmurra a porta, quebra o móvel, a mensagem é a seguinte, se eu fiz isso com a porta, posso fazer com você. Gente crente, santa, mas que maltrata a mulher em casa e os filhos veem isso. Isso é violência doméstica. A mãe sendo oprimida, humilhada em casa e depois tem que dar sexo para o marido à noite como se fosse uma prostituta. Isso é violência doméstica. E a criança que paga o preço disso. Isso não pode ser alimentado por uma religiosidade hipócrita que basta estar no culto. Isso aqui é só um prédio. A igreja é você, meu irmão. A internet é outra forma de violência. As redes sociais. Eu sei, eu não quero julgar você que é pai de criança ou adolescente agora. Meu filho nasceu, agora em 14 de maio, completa 29 anos que nasceu. Então ele não viveu todo o boom em sua primeira infância da internet. Então, evidentemente, para mim foi mais fácil que para você, eu sei disso. Eu sinto muito, mas você precisa pensar sobre isso. A criança não pode ficar distraída 4, 5 horas por dia com um aparelho desse na mão, gente, porque dá menos trabalho.
Tem criança que passa a noite inteira jogando jogos eletrônicos. Sei que é difícil, por favor, não quero minimizar a sua questão, mas essa não pode ser a saída, gente. Salomão disse que a criança deixada à própria sorte é uma vergonha para sua mãe. Você quer deixar a criança lançada à própria sorte? Ela nem sabe digitar, mas ela sabe falar e aprendeu a usar o Siri e usar o Android, que chama o Google. Ela aprendeu a usar essa expressão e fala. E vai aparecer imagens mais terríveis para ela aqui, gente. Nós não estávamos prontos para a internet. A humanidade não estava pronta. Isso é poderoso demais. É uma bênção, a gente sabe que é. Hoje tem uma célula em que se reúne, como eu falei, um na Turquia, outro em Portugal, o outro lá na Jordânia, o outro em Fortaleza. Que maravilha, que bom poder fazer isso, conversar com pessoas. Meu filho está longe, minha nora, a gente consegue se falar, se ver, diminui um pouco a saudade. Isso é maravilhoso, é uma potência, mas também é usado para o mal, e eu preciso tomar cuidado. Isso é uma arma poderosíssima que os nossos filhos estão tendo acesso. Não é bonitinho uma menina de 6 anos rebolar o bumbum empinado. Não é bonitinho. Não é bonitinho. O garoto novinho já está com piada suja. Eu sei que é poderoso, mas precisamos rever isso aqui. Isso é irreversível, não volta mais atrás. A gente precisa pensar o que vai fazer com isso. Redes sociais, tem uma idade mínima, as pessoas colocam o filho menos da idade mínima e mentem. Ali os pedófilos encontram espaço para alcançar. E finalmente o próprio abuso sexual. Alguns aqui foram abusados sexualmente, sabem disso. E nunca falaram sobre isso para ninguém. Meu irmão, é muito doloroso sentar com alguém num consultório psicológico, num gabinete pastoral, que aos 40 anos fala de um abuso feito aos 8 anos e chora como se fosse ontem. O abuso sexual é uma chaga dentro da igreja. Há muitas histórias de abusos sexuais por pessoas crentes. Estupro. Cuidado, não deixe seu filho vulnerável como qualquer pessoa na sua casa. Não sei se conhece muito bem o pastor, cuidado, sim, mesmo pastor, não sei se conhece muito bem, acompanha muitos anos, sabe quem é a pessoa. Eu amo criança, eu sei que eu amo criança. Eu quero julgar o pastor que é carinhoso com criança, mas você precisa conhecer quem é essa pessoa melhor, não seja tão enchendo, não seja tão tolo, não seja tão ele é gente boa, ficar com meu filho tomando conta quando eu saio, não faça isso. Procure conhecer mais profundamente a pessoa. Pessoas são recasadas, o recasamento é uma realidade hoje. Mas cuidado, você mulher, vai casar de novo. Infelizmente, sinto muito vocês, não podem mais casar da forma que casou a primeira vez. Você tem agora uma criança na sua casa. Tem que pensar, a conhecer a internet é lindo, conhece a pessoa primeiro, conhece a família, conhece a estrutura, gasta um tempo. O abuso sexual, de acordo com a doutora Margarete, escreve um livro lindo chamado Abuso Sexual, ele rouba 3 estruturas de uma criança que são essenciais para o ser humano, que é a voz, o poder e o relacionamento. A criança que é abusada, ela perde a voz, ela não consegue falar, ela não consegue dizer, porque quando ela fala, ninguém acredita. Ah, você está brincando? O presbítero fulano, o pastor fulano, ou às vezes ignora a dor do filho para preservar a amizade, ou pior, preservar o maldito ministério. Maldito ministério. Porque esse ministério é maldito. Se ele custa uma criança abusada, ser guardada para a reputação do ministério. É o maldito ministério. É de Satanás, é doutrina de demônios. Ela perde a voz, porque ela entende que não adianta falar nada, que ninguém vai acreditar. Ela perde o poder, porque normalmente o abusador é mais forte que ela. São pessoas que vão crescer sem saber se posicionar, sem saber defender suas questões, que não sabem dizer não para ninguém, são muito boazinhas. A igreja dá que bom esse irmão, ele tem boca, mas não fala. Quem tem boca, mas não fala é ídolo. E se a dor virou um ídolo, isso não é bom. O irmão que tem boca, mas não fala, está morrendo. Ele não é bonzinho, ele está morrendo. Não diz não para ninguém. Ele é manso. Você confundiu o que é mansidão? Isso é apatia, letargia.
é passividade. O manso fala. A palavra manso, usada por Jesus na bem-aventurança, é aquele que é capaz de guardar suas emoções e falar na hora certa, no tom correto. Isso hoje em dia é chamado de assertividade, o que foi chamado de mansidão no grego lá atrás. Ele perde os relacionamentos, porque normalmente o abusador é alguém que alguém confia na casa. As pessoas passam a não confiar em ninguém, não ter mais amor. Gente, isso é danoso demais. Esse abuso do estupro, da penetração, do sexo oral, é terrível, mas quantos aqui têm abusado dos seus filhos com a pornografia? Quando você assiste pornografia em casa, seu filho acaba percebendo aquilo e é alcançado cedo por isso. Quantas histórias você ouviu em escola de criança que fez um gesto obsceno? Lembro de uma história de uma criança, especificamente num caso genérico, não preciso entrar em detalhes, que nem foi aqui na nossa cidade, que a criança fez um gesto com seu irmãozinho menor, que tinha a ver com ato sexual, e o pai perguntou: por que você fez sexo, seu filho? Pai, o que é sexo? Seu irmão: pai, eu não sei o que é sexo, não. Eu só fiz o que eu vi o moço fazendo na televisão. Eles fazem sem nem saber o que é, gente. Eu não quero fazer uma publicidade exagerada, não, mas, por favor, se matricule na escola de paternidade. Isso é muito sério, a gente quer falar muito sobre isso na escola de paternidade, profundamente sobre isso. Quando faz falta uma figura paterna, eu quero que meninos, jovens, adolescentes aprendam cedo sobre isso. O que é exercer paternidade? Como isso faz falta? Uma figura paterna para orientar, para dizer: não é assim que funciona. Crianças estão sendo hipersexualizadas, é outra forma de abuso sexual, hipersexualizada. Criança hoje, uma criança de 12 anos que brinca de boneco, a menina é chamada de retardada pelos outros. Um garoto de 13 anos que não sabe falar piada suja é chamado de bobo. Porque no condomínio, todo mundo faz pedaços, ele não faz, ele é bobão, ele é retardado, não, ele é menino, virando moço. Mas estão hipersexualizando nossos filhos, de forma machista muitas vezes. A criança vai para a escola, qual a primeira coisa que o pai fala? Ei, arrumou namoradinha na escola? Você faz isso para a garotinha de 4 anos também? Você arrumou namoradinho na escola? Deixa eu ver o piu-piu aí. Você faz isso com a sua netinha? Deixa eu ver a sua florzinha? Vamos parar com isso, gente. Isso é hipersexualizar crianças. Ah, mas não tem nada a ver. Olha a história, o que está acontecendo com a humanidade. São décadas e séculos fazendo isso. Onde estamos chegando, gente? Isso também é abuso sexual. Já são 11h30, eu preciso parar, senão a gente vai ficar lá tarde demais. Mas eu quero apenas tangenciar aqui, e me perdoe mais uma vez, eu fico às vezes constrangido de ficar usando psicologia, porque parece que estou querendo transformar isso aqui numa palestra de psicologia, não é. Mas não tem como abrir mão de uma ferramenta que nós temos para nos dar mais clareza sobre algumas coisas. Que está revelado na Bíblia, mas a ciência, porque toda a ciência vem de Deus, amém, irmão? Amém? Lembro uma vez um jovem nosso que foi fazer doutorado numa área específica, lá atrás, teve a chance de fazer um doutorado, ele estava com medo, disse: pastor, eu tenho medo porque pode ser que alguma coisa roube a minha fé. Eu falei: filho, fica tranquilo, não há nada que a ciência descubra que pegue Deus de surpresa, relaxa, toda a ciência vem dele. O máximo que a ciência pode fazer é quebrar alguns dogmas teus, mas a tua revelação de Deus, porque a própria ciência hoje, infelizmente, é dogmática também. Eu sou da psicologia, sei como a psicologia é dogmática. Dogma é aquilo que é criado com estrutura doutrinária que ninguém pode negociar, né? Tá bom, vou falar devagar, amor. Então, dogma, ela me salva mesmo, gente, de boa. Ela me salva toda hora. Sem ela eu me perco. Sem ela minha ansiedade, meu TDAH vem à tona direto. Então, dogma, vou repetir devagar, é toda afirmação pseudocientífica, mas que é absoluta, inegociável e irrefutável. Então, tem algumas coisas na minha ciência que eu trabalho, que é a psicologia, que virou dogma. A ciência trabalha a subjetividade, agora quer ser objetiva. Não pode tocar nesse ponto. Como não? Se é para subjetivar e pensar. Mas, enfim, isso é outro assunto para o simpósio de psicologia. Mas, então, estou dizendo o seguinte, mas há muita coisa boa na ciência que eu preciso olhar e dizer: peraí. E tem uma teoria da ciência que eu acho maravilhosa, da psicologia, que é a teoria do apego, no caso chamado Bowlby. E aí há vários termos, mas há pelo menos algumas áreas que ele chama de necessidades básicas. Eu quero hoje fechar falando sobre isso. Porque se realmente é verdade, ouça isso, se realmente é verdade que não podemos invadir a terra dos órfãos, ou seja, não podemos arrancar o que é direito dos órfãos,
E órfãos pode ser uma criança que sofre orfandade de pai e mãe vivos. Entendeu o que eu falei? Ficou claro para você isso? Se eu não estou cumprindo minha função de pai nem de mãe com meu filho, até sob o pretexto de que tenho que trabalhar muito. E hoje surgiu uma distorção absurda, né? A pessoa trabalha mais para pagar a escola mais cara. Aí não tem tempo para criança de 2 anos. Alguma coisa está errada. Nada contra, que se você pode pagar, amém. Glória a Deus por isso. Mas não está normal uma criança de 2 anos pagar 3 mil por mês na escola, 4 mil, não ter o pai em casa e a mãe com ele. Alguma coisa está errada. Não é possível que tu perceba que alguma coisa está errada, gente. Alguma coisa está errada nesse rolo aí. Mas, enfim, não tem tempo para criança. Então, se eu não estou sendo pai nem mãe, se eu não estou o que é mãe? Mãe nutre, mãe é peito, mãe é útero, mãe é ovário, mãe é trompa, mãe é aquilo que acolhe, que dá afeto, que nutre de carinho, que gasta tempo olhando nos olhos. Ela vai amamentar a criança, não é como quem fala com o inimigo, mas olhando nos olhinhos dela, como dizia lá outro pesquisador sobre essa área da infância. Mãe está ali, nutrindo, acolhendo. Não sou essa mãe assim. Eu trabalho muito, eu cuido da casa, mas para filho eu não tenho tempo. Então alguma coisa está errada. O pai é aquele que, por isso que pai tem pênis, né? Lança sêmen, porque projeta, ele lança, ele envia, ele penetra, entende isso? O corpo da gente está mandando a mensagem já. Pai é aquele que lança, que semeia, que lança o sêmen, aquele que inspira, aquele que envia. O pai é aquele que arranca da proteção excessiva da mãe, projeta o filho para a luta da vida, aquele que é um inspirador, aquele que influencia. Para isso ele gasta tempo com o filho, ele dá afeto ao filho, ele senta, se ele tem uma filha, ele vai brincar de casinha com ela, de castelinho com ela, vai maquiar ele vai ficar ali à vontade. Se é um filho, vai brincar de lutinho, vai jogar bola com ele, vai descontrair. Sim, está formando a identidade desse menino e menina, ele gasta tempo, ele conversa, acompanha os deveres de casa, acompanha o boletim escolar, e não fala, resolve aí, mulher, dá um jeito com esse menino. Não, ele senta com o garoto, vê o boletim, entende? Esse é pai. E quando esse garoto chega na adolescência e a puberdade chega, ele está querendo se masturbar, querendo ver pornografia, ele vai procurar o pai. Pai, está difícil para mim. O pai vai conversar com ele, porque o canal está aberto. Ih, não fala comigo não, fala com a tua mãe, garoto. Se eu não estou cumprindo o papel de pai e mãe, estou deixando crianças órfãs. E se além disso eu estou arrancando o que é direito dele, qual é o direito dele? Tem esse pai, tem essa mãe. Se eu arranco isso da criança, você entende o que eu estou falando, meu irmão? Eu estou sendo claro aqui. Isso não é psicologia, isso é Bíblia. Se eu estou roubando dessa criança aquilo que é direito dela, eu estou arrancando o seu bem, o seu patrimônio. Sabe o que vai acontecer? Quem cuida dessa criança é forte e vai lutar contra você. Se eu entendo de verdade que se eu faço isso, eu escandalizo, eu faço a criança tropeçar, eu prendo essa criança numa armadilha mental que vai levar a viver uma vida limitada no seu potencial, eu deveria amarrar uma corda no pescoço e jogar no rio, porque isso é menos pior do que fazer isso com a criança. Eu estou entendendo isso. Tem alguém entendendo isso aqui, meu irmão? Tem alguém entendendo isso hoje? Pastor, fala xalabaé, jicalabalabá, fala mistério um pouquinho, para com isso. Deus quer te fazer crescer. Para de ser criança, esperar mistério, xalabaé, xalabaia, xalabacaia. Ouve a palavra. Deus manda mistério sim, mas para de ser menino. Pastor, fala uma palavra de prosperidade, faz a gente crescer, romper, gritar um monte de coisa. Diz que eu sou poderoso, que eu sou He-Man, que eu posso tudo. Gente, estou na hora de crescer, sabe? Gente bem resolvida. Estou chateado, pastor, você não foi na minha casa. Para com isso, vai procurar outro lugar. Deus quer fazer você crescer, cara. Nós estamos matando uma geração de crianças. Deus vai cobrar de nós pesado. Então esse cara que falou, perdoa minha sanguinilidade, mas não tem jeito, gente. Esse é um assunto que mexe demais comigo. Mexe demais comigo. Não aguento mais ver crianças morrendo, depressão, angustiadas, se automutilando. Porque falta pai, falta mãe para ganhar dinheiro, porque mamão está mandando na gente. O cara quer curtir,
quer recuperar o que não teve. Eu sei que você sofreu na infância, sinto muito, você, eu também sofri muito, mas está na hora de crescer, ser responsável pela próxima geração. E aí, esse cara, para fechar a palavra aqui, fala de algumas necessidades básicas emocionais. Se eu não nutrir a criança dessas necessidades básicas, eu estou roubando o direito dela. E alguns de nós fomos usurpados, fomos roubados na nossa infância desses direitos. Primeiro, vínculos, pertencimento, num ambiente seguro. A criança precisa disso. Ser vinculada, num ambiente que seja seguro. Você sabe qual a maior garantia de segurança para uma criança nessa fase, de acordo com a própria psicologia? O casal tem um casamento saudável. Não são os brinquedos, não é o passeio para Disney, para Eurodisney, para Beto Carreiro. Isso é bom também, se puder, leve seu filho. Eu não pude levar o meu, mas quem pode levar, leve, é bom demais. O meu está indo sozinho, agora não pude levar. Aí dei para ele o que eu podia dar, que é o principal. Ele pode ir sozinho, graças a Deus, né? Para tudo que é lugar. Mas é o casal ser casal. Então, meu irmão, dá um jeito do seu casamento, busca ajuda, aqui há espaço para isso. Pare de trair sua esposa, pare de trair seu marido, pare de ficar em pornografia, pare de ficar brincando com o teu relacionamento sexual. Teu esposo errou, tua esposa errou, vamos lutar para salvar esse casamento. Não desiste fácil, não. Então, gente, o pessoal está desistindo muito fácil do casamento hoje. Deixa eu falar uma coisa contigo, não se deve ficar casado só por filho, mas também por causa de filho. Porque os filhos do divórcio sofrem esse papo furado que é tudo tranquilo. Não é tranquilo. Uma criança em uma casa rompida no relacionamento, ela sofre a vida inteira. Então luta pelo seu casamento, seja casal. Pelo amor de Deus, a casa é humilde, é pequena, coloca uma madeira na porta, mas o teu quarto tem que ter porta, e o filho tem que bater na porta para entrar. Tem que haver limites, ele tem que ver o papai e mamãe saindo para passear sozinho. Tá bom, gente, eu acho uma coisa, graças a Deus, eu não sou uma pessoa rica, lógico que não, mas eu me acho rico diante do que eu vivi. Eu já falei isso aqui várias vezes, desculpa repetir, mas quantas vezes eu e Patrícia saímos sozinhos para o Norte Shopping, com vale transporte e um ticket de alimentação para um lanche carioca no McDonald's. Quantas vezes esse dia você passou em Marechal Hermes? Deus tem dado graça a gente de comer em lugares bons. Vamos agora passear, se Deus quiser. Vamos jantar lá em Paris, em Genebra, vamos jantar lá em Lisboa, em Madrid, que Deus vai dar graça para a gente. Mas já comeu muita coisa, e come até hoje, mas eu lembro, um dia passamos em Marechal Hermes, tinha um restaurantezinho, a gente falou, a comida aqui é tão boa. Eu falei, não sei se a comida era muito boa, a gente achava que era. Que a gente pegava o 800 Santíssimo Marechal, com vale transporte para ir no Garota de Marechal, comer o arroz à la grega com frango grelhado, era o máximo para a gente. É o que a gente podia, mas a gente saía, gente. Quantas vezes saímos só para comer um podrão na rua? Então seja casal, meu irmão. Sai com a sua esposa. Tem gente que tem dinheiro e nunca sai com a esposa para nada, cara. Um lanchinho baratinho, não, mas só vocês dois, sem um filho. Deixa o filho com a vovó, com a mamãe. Vai passear sozinho com a vovó. Vovó gosta, isso dá trabalho, mas gosta, né? Vovó é uma missão linda, mano. Né? Então, vovó sabe o que é isso. Mas não é bom, dá trabalho, mas não é bom. Fala a verdade. Dá trabalho, mas não é bom. Até porque neto, quando faz cocô, devolve para a mãe, né? Só naquele tempo a gente. Mas a gente. Cara, seja casal. Tem vários casais treinando para encontros de casais que vão deixar o filho com alguém, estão sofrendo, que o filho vai ficar uma semana fora, um fim de semana fora. É assim mesmo, sofre, que filho é coisa maravilhosa. Depois que você libera, dá saudade pra caramba, mas também é bom, porque ele está vivendo a vida dele. Agora, seja casal. Aqui não tem um casamento perfeito, fica tranquilo. Já falei várias vezes que esse casamento é imperfeito por causa da Patrícia, que eu sou perfeito, mas ela é imperfeita. Então, falei rápido, vocês ouviram, não, né? Então, assim, mas é um casamento que tem problemas, e, cara, a gente se curte mesmo, a gente se ama, é verdade. Eu sinto muito se isso vai. Mas a gente se ama porque a gente gosta de estar junto, então seja casal, mas ser alimentado, para que os filhos olhem para o casal e vejam, pô, isso é tão bom que eu quero um negócio desse também. Essa geração canguru que fala agora aí, de criança com 25, 28, 30 anos, criança, com MBA, pós-doc, mas não sai de casa. Porque não quer casar. Porque não viu o casamento em casa. Teve filha que teve que ser marido da mãe, esposa do pai. Então seja casal. Isso é segurança. Gere vínculos na sua casa. Pais,
Meu Deus, estou preocupado com a hora, cara, de verdade. Assim, gasta um tempo com seu filho. Eu sei que eu vejo alguns pais que estão fazendo isso aqui, eu vejo dar trabalho. Eu fui a uma casa essa semana, fui outra semana passada, que eu vi, meu Deus, é doideira mesmo, né? Eu vou falar bem, né? Eu fui na casa do Edito e da Marcela, fui na casa do Binho e da Júlia algumas vezes. Vê aquela turma aprontando, né? Cada azul, mas estão ali brincando, canetinha, riscando, e mãe, vem cá. Mas não é com o tablet o tempo inteiro na mão, 2 horas por dia, 5 horas por dia, mas é o pai sentado, dá trabalho pra caramba. Aí a mãe tem que sair do trabalho, como a Flavinha fez, a Marcela fez, vai ficar um tempo sendo mãe, só a Júlia fez. Aí o mundo, não, que é isso? A mulher não pode ficar presa à maternidade, você foi criada por Deus para ser mãe, sim. Maternidade é uma bênção. O apóstolo Paulo fala que a maternidade santifica a mulher, sim. Não é só isso, mas também isso. Mas para isso tem que ter um homem que seja homem de verdade, não esse menino bebê mimado que não faz nada em casa, que a mãe está lá trabalhando, cuidando das crianças, chega em casa e quer sentar no sofá, botar o pé na mesa e ver o futebol dele para a mulher levar comida na mesa. Vai crescer, meu irmão, que seja homem. Ajuda em casa, vai lavar a louça, vai ajudar a mulher, vai cozinhar com ela, vai sentar junto, limpar o fogão junto, tomar conta da criança, para a mulher tirar um cochilozinho de 2 horas pelo menos, tadinha. A criança precisa ver casal, gente. A criança precisa, depois, de acordo com essa teoria, de autonomia. Eu sei que tem gente chorando aqui porque faz isso sozinha, né? Eu sei que tem mãe que faz isso sozinha, é difícil. Deus está honrando vocês. Aí Deus deu para você que é mãe solteira, mãe solo, uma família aqui, amém, gente? Por isso que os homens têm que ser pai dessas crianças, abraçar essas crianças. Eu vejo o que o Márcio e a Adriana faz com alguns meninos aqui que são criados sem figura paterna em casa. A igreja é essa família. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor pela existência da igreja, irmão. A igreja é uma família nesse sentido. Se não é família, não vale a pena ser igreja. Agora, é família porque é imperfeita. Família, já falei várias vezes aqui, tem que acabar com esse negócio de assistir culto bom. Não, se é bom se for o pastor pregando, irmão, pode ser o arroz grudado, mas da tia Maria, vamos comer o arroz dela, entendeu? Porque é família. O irmão não pregou muito bem, mas eu estou em casa, estou cuidando do outro, porque é família. Família é assim, família tem aquele primo chato, aquele irmão que fala demais, aquele que quer calar. Essa é família. Você quer um lugar perfeito, meu irmão? Vai para o céu. Pede, Senhor, me leva para o céu de uma vez, eu quero subir. Amém? Alguém quer um lugar perfeito? Só pedir hoje, a gente ora para Deus promover para o céu hoje. Senhor, leva o teu filho. Não, hoje eu falo rápido por causa do horário agora. Então assim, fala, Deus, leva o teu filho para o céu hoje, que ele quer um lugar perfeito. Só abrindo um parênteses, minha mãezinha, que Deus a tenha no céu, com certeza tem, né? Quando minha mãe estava assim com os 92, ela morreu com 94 anos, saudável, ela com 92 ligou para mim um dia, ai meu filho, ora por mim, estou com uma dor aqui na junta, uma dor nos ossos, mas só quer que isso acabe? Posso orar para a senhora ir para o céu? Que isso, meu filho? Vem, mãe, com 92 anos, se tiver dor nos ossos, pelo amor de Deus, né? Então assim, eu quero uma igreja perfeita, vai para o céu, meu irmão. Aqui é gente, é família, mas tem que ser família mesmo, sabe? Para que o filho autista da irmã seja meu filho, amém? Para que o filho problemático do irmão seja meu sobrinho, porque é família, amém? Mas precisa que lá na família nuclear esses papéis existam. Se existe vínculo seguro, de acordo com a teoria do Bowlby, a criança vai buscar autonomia. Então tem que ter um ambiente que produza autonomia. Muitas crianças foram roubadas disso. Porque nunca tomaram decisão. Tem pai que decide tudo pelos filhos, gente. Tem pai que a criança não pode nem escolher a roupa que quer usar. Nunca. Não pode escolher o curso que quer cursar. Porque o pai decide tudo, a mãe decide tudo. Sabe quando é que isso começa? Esse roubo da autonomia? Desse órfão de pai e mãe vivo? Quando a criança começa a querer andar e quer subir no sofá e está tentando, já vai um abençoado lá, pega a criança e põe em cima do sofá, deixa ela tentar, meu filho. Ela vai, bota uma almofadinha embaixo para proteger a cabeça, deixa ela cair algumas vezes. São musculaturas sendo formadas, conexões neuronais sendo formadas. E quando a criança consegue, o que ela faz? Não é assim que ela faz? Porque o ser humano foi criado para crescer. Ele é antropos, né? Ele é o ser que está em pé, homos eretos, em pé, ereto. O homem quer crescer, quer subir. O ser humano é isso. Mas tem pai que não deixa. A criança está aprendendo a andar, tadinho, tropeça e cai. Chão feio, bateu no bebê. Que culpa o chão tem disso? Ela caiu porque está aprendendo a andar, gente. A criança vai aprender e quando errar, culpado é o pai. Hoje eu vi uma entrevista do Fernando Diniz. Cara, aquele cara é maravilhoso, técnico do Fluminense, né? Quem vê futebol acompanha que ontem o goleiro do Fluminense, o Fábio, foi sair com a bola e perdeu a bola e o atacante fez o gol. Aí quero de pau e falou assim, errar não é fracasso. Meu time está aprendendo a sair com a bola assim, quem é futebol entende, estou falando, sem dar chutão para frente. Agora, sair com a bola
tocando, é perigoso pra caramba. Mesmo você que não entende de futebol, pensa numa coisa, isso aqui é a área, está aqui o gol. Se eu estou com a bola daqui, tem um monte de gente me atacando. É melhor dar um chutão para frente. Só que o chutão para frente, o atacante lá pega e volta. Se eu sair tocando, agora isso é perigoso, né? Porque se alguém arrancar a bola de mim, foi o que aconteceu com o Fluminense ontem. Ele falou, qual o problema? Ele falou assim, ele falou a expressão, vamos parar de infantilizar o futebol, ele falou. Eu estou ensinando os jogadores a ser responsáveis, a arriscar e ousar e tentar. Ele vai errar algumas vezes, vamos aprender com esse erro, e é isso mesmo. Então, seu filho vai errar, vai tomar decisões erradas. Vai aprender com isso. Você não vai impedir o seu filho de chorar, sinto muito. Amém? Criança precisa de autonomia. Criança precisa, de acordo com essa teoria, de limites. Quando ela começa a alcançar a autonomia, ela quer fazer o que ela bem entende. Aí tem que ter um limite. Até aqui pode, até aqui não pode. Limites. Essa geração está morrendo por falta de limites. Essa geração não respeita mais os mais velhos. Eu vejo, até converso com alguns pastores mais jovens, no nosso grupo de pastores, pastor que mal está começando o ministério, querendo dar bronca ao pastor mais velho. Calma, aprende um pouco, dá um tempo. Não é que o mais velho não possa aprender, mas eu estou falando com alguém que tem mais tempo de experiência que eu. Nós estamos quebrando estruturas de respeito e hierarquia, quebramos com tudo. Você vai na sala de aula de faculdade, o professor parece só um brinquedo ali. Mas foi aprendido na escola, quando a criança faz malcriação, e você vai lá brigar com a professora, porque botou teu filho de disciplina, em vez de dar uma bronca no teu filho, ensinar para respeitar a professora. Porque o meu filho sempre é um anjo. O errado é o filho do outro. Autonomia envolve limites. Limites também envolve, de acordo com a teoria de Bowlby, essa criança precisa de um lugar onde haja liberdade de se expressar, onde a sua emoção seja valorizada. Muitos de nós tivemos isso na infância, gente, foi roubado de nós. O pai dá uma bronca na criança, dá esse celular, está de castigo. Então senta lá, a criança é assim. E não fica com raiva não, hein? Mas como não? Ele vai ficar com raiva, tudo bem. Você está com raiva, eu entendo, mas mesmo assim fica aí. Porque aqui o papai é autoridade na casa. Você está de castigo agora. Entende? Mas valida. Criança tem angústia, gente. Está triste por quê? Eu que sofri, andava 6 léguas para a escola. Eu comia o bico do pão que sobrava dos meus irmãos. Eu não tinha brinquedo, meu brinquedo era usado, isso é a minha história, né? Meu brinquedo era usado pelos outros que eu ganhava. Seu filho não tem culpa disso, gente. Amém? Então ele está triste? Está triste. Pergunta por que ele está triste. Ouve. Papai, deixa eu falar uma coisa contigo, pais, homens aqui, ó. Seu filhinho não vai virar gay só porque você acolheu ele na dor dele, não. Homem chora. Homem pede ajuda. O maior homem que esse mundo já viu, uma certa vez, chamou seus 3 amigos mais íntimos e falou, fiquem comigo, que a minha alma está angustiada até a morte, não me deixem sozinho. Foi Jesus. Então o homem sofre. Tem que ser acolhido, tem que ser abraçado, ganhar um beijo. Os afetos, as emoções têm que ser valorizadas em casa. E, finalmente, criança tem que ser criado um ambiente de espontaneidade. Às vezes a espontaneidade faz a gente sofrer, né? Esses dias o Cláudio contou a história do Guilherme, que eu ri muito, né, quando viu uma cena na televisão. E criança é assim, fala o que ela pensa, né? Sempre lembro que a história do Aleph, eu não esqueço essa história mais. Uma vez, quando o Aleph tinha assim, uns 6 anos, eu acho, ou um pouco menos, 4 anos, e no Natal nosso lá, a gente foi com minha sogra, chegamos em casa, não tinha nada em casa, né? Aí falamos, vamos para a casa do Negão, do Cláudio? Aqui eu posso falar Negão, tá? É meu amigo, sinto muito, você não gosta, não. É meu irmão. Vamos na casa do Negão, do Cláudio? Aí, vamos lá, porque lá sempre sobra alguma coisa do Natal, a gente falou. E o Aleph foi vindo, né? A gente somos que sobrou lá. Aí fomos para o Cláudio, meu Negão, tudo bem? Então, o Cláudio nada de oferecer nada, cara. A gente sentado, bate-papo, nem café, que ele não toma café, nem um cafezinho saiu, que ele não toma café. Você sabe que gente não toma café, tem que ter cuidado com ele. Okay? Tu confia, não? Aí o cara nem toma café, está lá sentado, e aí daqui a pouco o Aleph levantou, foi entrando, daqui a pouco o Aleph falou, pai, não tem comida aqui não. Eu falei, que é isso, meu filho? O que é César? Não, você não falou para a gente que ia ter comida aqui na casa do tio Cláudio? Eu falei, não, garoto, não é para dizer isso não. Mas fazer o quê? Criança é espontânea, gente. É lógico que criança tem que ter limite, certo? Você vai ensinar, não pode falar tudo para as pessoas, mas não roube a espontaneidade do seu filho. Essas necessidades, alguns de nós não tivemos elas nutridas na infância, e por isso sofremos hoje. Mas diante dessa alerta, para fechar essa palavra, eu quero que você saiba que o nosso Pai Celestial é esse Pai, amém? Que nos dá o vínculo seguro,
É o Pai que nos dá autonomia para decidir, mesmo quando entregamos autonomia para Ele. É o Pai que nos dá limite. É o Pai que acolhe nossas emoções. Deus não fica escandalizado quando você está chorando, magoado. Ele ouve a tua dor. É o Pai que nos deixa ser espontâneos no louvor, na adoração, cada um do seu jeito. E essa família, a igreja, está aqui para suprir tudo isso também. Mas eu sei que há pessoas aqui que não conseguem fazer isso e, sem perceber, estão roubando dos seus filhos o que é direito deles. Deus vai cobrar de nós isso. Eu gostaria de orar nessa hora. Queria te convidar a ficar em pé, por gentileza. Não invada as terras dos órfãos. Não tire o que é direito das crianças. Não roube das crianças o que elas precisam ter. Pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Algumas vezes, no consultório, eu sofro com alguns clientes ou pacientes que estão com 70 anos, 65, 68 anos, e que o máximo que a gente pode fazer é tentar minimizar as consequências de várias escolhas erradas. Tentar reconectar com filhos de casamentos diferentes, porque aí, de fato, resta pouco tempo. Nós estamos falando com homens e mulheres aqui de 30, 20, 40, 50 anos, que sabem que erraram gravemente com seus filhos, com pais que se separaram, ou que geraram crianças e mulheres com as quais não casaram. Não existe ex-pai, não existe ex-mãe. A responsabilidade até você morrer, porque as consequências ficarão para depois da sua morte, nas próximas gerações. Eu quero orar por você, mas primeiro, eu mais uma vez estou pedindo perdão. Quando o pastor pede perdão várias vezes na pregação, sabe que vai demorar, né? Mas é porque eu quero orar com calma hoje. Pode ser, gente? Porque que esse maio laranja nos alerte para isso. Que esse mundo de crianças sofrendo, como estão sofrendo, tem a ver com essa falta de estrutura na família. Falta de paternidade. Olhos fechados, cabeça curvada. Eu vou falar várias coisas aqui para que ninguém se sinta enquadrado em apenas uma. Com os olhos fechados, cabeça curvada, quero orar por filhos. Venha só depois, tá? Só no final, quando eu chamar. Por filhos que foram abusados sexualmente, que foram estuprados, que foram hipersexualizados, que vieram de famílias onde os pais foram embora e ficaram sem orientação saudável. Filhos que sofreram violências físicas terríveis dos seus pais e que de vez em quando isso volta à cabeça de novo. Filhos que não tiveram vínculos seguros em casa, que não tiveram autonomia, não tiveram escolhas, não tiveram limites, viveram sem limites, mimados, protegidos, super protegidos. Filhos que não tinham oportunidade de falar o que sentiam, porque não podiam se expressar livremente, porque suas emoções eram ignoradas pelos pais e aprenderam a não lidar com emoções. Gente que fala que não sente nada, quando sente, só não fala, vai adoecendo por dentro, produzindo AVCs, infartos, cânceres, diabetes. Gente que sabe que não pôde ser espontâneo, nunca pôde dizer de fato o que sentia por lugar nenhum, porque tem que ser tolhida, estou uma pessoa rígida, amarrada. Se em algum desses casos você se enquadra nesse maio que estamos trabalhando contra a violência, contra a criança e adolescente, não acho que isso é conversa de gente louca, não. Essa criança ainda está aí dentro, ainda sofre. A gente quer orar por você. Se você é essa pessoa que em algum desses casos se enquadra, mesmo que lote esse espaço aqui, vem aqui para frente, a gente quer orar por você. Se você entender, eu realmente carrego dores dessa questão ainda sobre paternidade, maternidade. Eu fui abusado, eu fui rejeitado, eu fui esquecido, eu não tive chance de ser educado, eu não tive um modelo de referência, eu
não tive limites, não tive autonomia. Faltou demais, faltou tudo. Esses dias eu também fui presenteado por uma indicação do pastor Márcio, com um vídeo excelente também que está na Prime Video, que é Mostra-nos o Pai. Eu fiquei surpreso que a Prime Video passou aquilo, que é uma pregação completa. E tem um filho que é órfão, que diz: poxa Deus, eu queria tanto ter tido um pai. E Deus falou para ele assim: então, eu não fui bastante? Eu não fui carinhoso contigo? Você teve um pai, só não percebeu. Esse pai está aqui. Deus não está nem um pouco preocupado com o que você chama ele, se é Jeová, se é Buda, se é Krishna, se é Oxóssi, Oxum, Ogum, Filho de Maria. Ele sabe que tudo isso está procurando o pai, só não sabe como chama ele. Ele chama de outros nomes, não tem nada a ver com ele. Ele é só pai. Pai. Não me circunscreve, não me limita. Ele é pai. Nosso pai é Deus. Só isso, pai, que dá orientação, que dá acolhimento, que nos batiza de amor. Esse pai que abraçar você mais uma vez aqui nessa manhã. Criança abandonada, órfão, abusado, esquecido, que não tinha o nome citado, que nunca ouviu o pai chamar de filho, de filha, que nunca ouviu te amo, que foi espancado, violentado, mas está aqui sobrevivendo. Mas Deus quer te levar para além da sobrevivência. Ele quer te levar para a Zoe, para a vida plena, para a vida abundante, para a vida do Pai, para que você possa gerar vidas e outras vidas. Senhor, aqui estão teus filhos e filhas. Aqui estão muitas Marias Eduardas, como vimos naquele shopping. Aqui estão Marias Eduardas, que estão chorando, que estão clamando por socorro. O Senhor sabe o que ele sofreu, o que ele viveu, Cláudio. O Senhor sabe o que ele viveu. Quero que o Senhor visite essa pessoa naquele lugar específico do sofrimento, da dor, Deus, do abuso, do toque indevido, do tapa na cara, do chute no tórax. O dia que ele viu sua mãe com outro homem na cama, Senhor. Gracinha, Léa, vem cá, me ajuda aqui, Patrícia, Marta, Adriana, Márcio. Senhor, Espírito Santo nos batiza de amor nessa manhã. Procura alguém, Márcio, procura alguém. Batiza alguém hoje, Senhor, no amor do Pai. Batiza no amor do Pai. Espírito Santo, batiza no amor do Pai. Batiza no amor do Pai, Senhor. Receba esse abraço do Espírito Santo nessa manhã. Por mais que a hora esteja passada, a gente não vai ter pressa aqui agora. Nós não vamos ter pressa, amém? A família concorda com isso? Pode dizer amém? Deus está tocando em corações aqui nessa manhã. Pela internet, Senhor. Me ajuda aí, John. Quero orar por pessoas na internet agora que vão assistir essa mensagem. Onde você estiver agora. Você que foi abusado sexualmente. Você que viveu de uma família disfuncional. Você que veio de uma casa sem estrutura. O Pai quer te abraçar. Onde você está? Nessa sala, assistindo no teu carro, no hospital, no presídio, no prostíbulo, numa rua escura, na sarjeta, na boca de fumo, onde você estiver agora, o Espírito Santo te abraça, te envolva. Deus está te chamando de volta para casa. Volta para casa. Papai está te chamando de volta. Volta para casa. Papai não está magoado com você. Volta para casa. Em nome de Jesus, Senhor. Acolhe esses queridos aqui agora, Senhor. Senhor, acolhe cada um agora. Isso, deixa o Espírito Santo ir tocando você. Deus, vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Patrícia Stein, vai até as juntas e medulas, Senhor.
Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Deus, o que anos de terapia podem fazer, o Senhor pode fazer em um só momento. Eu creio nisso. O Senhor pode fazer novas sinapses. O Senhor pode criar novas conexões neuronais. O Senhor pode. Eu creio nisso, Senhor. Oh Deus, nós não vamos ficar quietos diante da violência que os órfãos têm sofrido. E os órfãos estão aqui na frente, Senhor. Aqui estão os teus órfãos. Aqui estão os teus órfãos, Senhor. O Senhor faz com que o órfão habite em família, que a mulher estéril seja mãe de muitos filhos. Aqui estão os órfãos, Pai. Aqui estão os esterilizados, os castrados, os eunucos emocionais, Deus, estão aqui, Senhor. Opera o milagre mais uma vez. Espírito Santo vem. Espírito Santo vem. Cristiano, Espírito Santo vem. Acolhe. Acolhe, Senhor. Acolhe esse filho. Acolhe essa filha. Acolhe, Senhor. Acolhe, Senhor. Dá acolhimento. Vincula no lugar seguro. Vincula no lugar seguro. Em nome de Jesus. Olha para cá, você que está aqui à frente. Olha para cá, você que está aqui à frente. Não existe passe de mágica, não tem regressão, voltar atrás e apagar o que aconteceu. A dor está aí. O buraco está aí. A falta está aí. Mas você sabe que o Espírito Santo preenche essa falta. Ele preenche essa falta. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Porque você vai passar a dar o que você recebeu dele. Amém? Você tem um pai que te ama. Você pode dizer amém. Dá mais um abraço a esse irmão que está do seu lado. Você vai orar por ele. Você pode aplaudir o Senhor por esses irmãos. Corajosos, corajosos. Que vieram aqui à frente. Ainda em pé, vamos orar mais uma vez. Algumas vezes, antes de nós orarmos, eu quero trazer você à consciência. Sabe que Satanás, muitas vezes, tenta me confundir. Deixa eu confessar uma fraqueza minha, que o diabo me confunde várias vezes. Ele fala assim, você fica falando, não muda nada. Está aí criança sofrendo, criança morrendo. Não adianta ficar domingo após domingo falando, sim. Continua a maldade, a perversidade, a injustiça. Continua os consultórios psicológicos lotados de pacientes que não sabem o que fazer com as suas emoções. Continua Marias Eduardas indo para a rua de noite vender bala e daqui a pouco seu próprio corpo. Continua essa confusão de identidade sexual. Cada vez bota uma letra a mais na sigla, porque cada vez é um pedaço mais da identidade fragmentada, difusa, tentando ser formada porque não tem identidade. E você fala, mas quem está na mídia está falando outra coisa. Está usando o evangelho para ganhar dinheiro, para se completar, para... É que o povo segue, é isso aí mesmo. Para, cara. Mas eu creio no poder da semente. Hoje de manhã falamos aqui na classe sobre a parábola da semente. Eu creio que essa semente tem um processo. E vai germinar. Mas para isso nós precisamos nos comprometer. Eu vou falar algo aqui, por favor, não entenda mal o que eu vou dizer, nem que Deus me livre de qualquer arrogância. Mas você quer animação, êxtase, padrão coach, procura outro lugar. Não vai ser aqui. A gente quer desafiar você a crescer. E vai doer, porque dói crescer. E a minha esperança é que você saia daqui essa semana, depois da ceia, da comunhão, depois de apresentarmos o lindo Filipe ao Senhor e irmos embora para casa. Você não vai ter que virar um ET
Eu mesmo vou levar minha vida normal hoje. Eu vou sofrer um pouco com o meu Botafogo hoje mais tarde no Newton Santos. Eu e mais alguns amigos botafoguenses. Só não sei ganhar hoje. Mas se perder também não tem problema, porque minha vida não é Botafogo. É um lugar de diversão. Vou lá me divertir, rir um pouquinho. Ok. Mas não tem problema quanto a isso. Você não vai virar um ET, não. Tem tua vida normal, vai descansar à tarde, aquela cesta depois do almoço. Ou se você gosta, vai lá ver o Domingão do Hulk, ou então outro programa de outro canal de televisão. Não é proibido na sua vida. Mas não é possível que você espere só o domingo que vem para receber o alimento de novo, sem entender que, de fato, o culto começa quando você sair daqui. Você vai poder tocar pessoas, começando pela sua casa. Mas, principalmente, que construamos aqui uma cultura de família, realmente. Não vale a pena continuarmos aqui domingo após domingo, se não formos mesmo uma família. Eu não sou a celebridade daqui. Você não tem que esperar não sei quantos meses para falar comigo. Eu não sou o profeta, o santo daqui. A tua família está aí. Às vezes esse irmão perto de você vai te acolher num bate-papo durante a semana para tomar um café. Não espere ser convidado, não convide. Não espere ser procurado, não procure alguém. Ah, mas é arriscado? É arriscado mesmo. Você vai correr riscos, se decepcionar, se frustrar, ter expectativa errada, mas faça esse ambiente se tornar uma família. Quero orar nessa hora. Em resposta ao que o governo federal há alguns anos tem buscado, ao falar do Maio Laranja, dizer, aqui é um ambiente onde as crianças não vão ser abusadas, não vão ser violentadas, e onde as crianças, que hoje são adultos, vão ser curadas para não abusar mais, não violentar mais. Você pode dizer amém? Você quer ser essa casa que acolhe o ferido? Ah, isso dá trabalho, pastor, e dá mesmo. Dá trabalho. Mas é aí que a vida encontra sentido. Você quer ser essa pessoa que quer ser casa para acolher o ferido? Levante a sua mão e vamos orar comigo. Pai, obrigado por essa palavra dessa manhã, que o Espírito Santo nos deu. Eu oro para que essa casa seja uma casa de acolhimento, Senhor. Que eu me torne uma casa que acolhe os feridos, abusados, violentados, rejeitados, maltratados, vilipendiados, usurpados, destroçados. Que encontre em mim uma casa de vínculos seguros. Que essa comunidade de fé ultrapasse os limites de uma estrutura religiosa que briga pelos seus direitos, se torne um ambiente seguro para todos, para o crente, para o não crente, para o homem, para a mulher, para o gay, para o hétero, para o criminoso, para o assassino, para a família vítima do assassinato, para o estuprador que se arrependeu e pede socorro, para aquele que foi estuprado e sofre o dano, para aquele que praticou aborto e se sente acusado por causa disso, para aquele que financiou o aborto, para aquele que mentiu, para aquele que é homem íntegro, para aquele que é homem de ânimo dobre. Aqui seja o lugar onde todos sentem à mesa, encontrem a graça de Deus para serem acolhidos e tratados pelo Espírito Santo. Agora oramos dizendo, basta toda violência infantil, Senhor. Nós ainda cremos que o Senhor pode intervir nessa nação e trazer justiça. Aí sim, Pai, de maneira legal e justa, os culpados sejam punidos. Que na justiça haja punição para aqueles que abusam das crianças, que maltratam as crianças. Deus, que haja justiça pelos políticos corruptos, que usurpam dinheiro que poderia ir para os hospitais, para as clínicas, para as creches, e se banqueteiam nos seus banquetes de luxúria e de vaidade, seja de direita ou de esquerda ou de centro, pouco importa qual partido dele, se são homens irresponsáveis, inescrupulosos, que a justiça de Deus venha sobre eles, Pai. Que alguns sejam de fato recolhidos pelo Senhor, para que o mundo veja que há justiça no Senhor, essa maldade com as crianças, Pai. Para que a nossa infância seja curada. É assim que oramos e cremos, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra. Tem alguns pastores aqui em cima, por favor. Ainda em pé, alguns pastores e pastoras aqui orando pelos elementos, pode trazer para baixo. Deixem comigo, por favor, aqui, Fernando, pode descer aqui para o meio do púlpito, embaixo. Vamos receber a ceia do Senhor nessa hora.
Vamos servir a ceia do Senhor nessa hora. Na carta de Paulo aos Coríntios, ele fala que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós, façam isso. Façam a mesma coisa. Semelhantemente, após cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Façam isso em memória de mim. E Paulo acrescenta na sua carta aos Coríntios: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Pai, está aqui o pão e o vinho que simbolizam o teu corpo e o teu sangue e teu corpo, que foi martirizado na cruz do Calvário, e que agora se materializou em nós. Nós somos teu corpo, nas nossas veias corre teu sangue, no pulsar da vida da igreja corre o teu sangue, Senhor. Que possamos ser pão para o faminto e vinho para o sedento e para o triste. Que esse seja o nosso papel como igreja, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Se assentar, pode assentar. Se vai receber os elementos. Se você ainda não é batizado nas águas, a nossa orientação é que você não participe da ceia. Isso não está proibido. Você é adulto para resolver e decidir, mas a orientação é que não participe, se não é batizado, para que você faça isso com consciência, discernindo o corpo de Cristo. Aguarde para que todos participemos juntos. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Sempre
Glória a Deus. Amém, irmãos? Ele ressuscitou, ele está vivo. Faça uma coisa. Alguém faltou receber alimento ainda? Tem alguém sem receber? Lá atrás tem gente sem receber ainda. Lá atrás no final. Lá no final tem gente sem receber. Vamos cantar então, um pouco mais. Para que todos recebam. Lá no final, gente. Quem está levando o alimento da ceia, vai lá no final, por favor. Aleluia, o Cordeiro venceu. Cante! Cantamos, Cante, aleluia! Aleluia! Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Pega o... Tira o pão, mas sem tirar do recipiente, tá vendo como eu fiz, ó? Não abre o cálice de suco de uva ainda, tira só a tampinha com o pão dentro do recipiente, sem pegar com a mão. Por favor, só um instante, faça isso. Esse é meu corpo, que é dado por vós, disse Jesus. Já falamos aqui algumas vezes que na doutrina católica apostólica romana existe o conceito de transubstanciação, onde o pão literalmente se transforma no corpo de Cristo. Nós não cremos assim, mas se há uma transubstanciação, é quando o corpo de Cristo se torna o meu próprio corpo. É quando esse pão se materializa em mim. Então eu sou o corpo de Cristo. Então não há nenhum problema em falar, esse é meu corpo que é dado por você. Então troque o pão com alguém e diga para ele, esse é meu corpo que é dado por você. Esse é meu corpo que é dado por você, minha irmã. Esse é meu corpo que é dado por você, Andressa. Esse é meu corpo. Amém? Olha para cá agora mais uma vez. Levante esse pão. E diga comigo assim: Senhor, que de verdade eu seja o teu corpo nessa terra, e que as pessoas se alimentem de mim. Você pode dizer amém? Comamos o pão. Após cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Não abra o copo ainda. Um dia alguém falou, não sei quem foi, que disse que aquilo que foi dor para ele, não abra por enquanto não, ele transformou em sabor para nós. O suco de uva é muito gostoso, né? O sabor do suco de uva é muito... Tem gente que pode não gostar, mas é um sabor tão forte, tão agradável, né? Porque uva fala dessa vida, por isso que é o nome da planta, ou da parreira que mantém, chamada de videira. Então eu quero que você reparta a vida agora, amém? Sai do seu lugar, caminhe na igreja, troque cálice com alguns irmãos, diga: olha, você é meu irmão, nós somos irmãos de sangue. Diga para ele: nós somos irmãos de sangue, viu? Nós somos irmãos de sangue. Fala com algumas pessoas isso, troque o cálice.
E se movimente um pouco na igreja. Troque cálice com algumas pessoas. Fica tímido não, você que está visitando a gente. Você que é novo na igreja, sai do seu lugar, movimenta aí. Seja uma célula viva. Mova-se. Procure pessoas, abrace pessoas, conheça gente nova. Conheça gente que você não conhece ainda. Diga o nome, diga o seu nome para ele, pergunte o nome dele. Se apresente para alguém aí, vamos lá. Diga, nós somos irmãos de sangue, meu irmão. Nosso pai quis que fosse assim. A semente do pai está em nós, somos irmãos de sangue, mano. Tamo junto, brother. Fala, minha querida. Nova aliança contigo, Cris. Te amo, viu? Em nome de Jesus. Amém. Ana Lúcia, temos uma aliança do Senhor. Da aliança, querido. Em nome de Jesus. Amém. Fala, Aldão. Tamo junto, cara. Um só corpo. Um só corpo. Um só corpo, irmão de sangue, irmãos de sangue. Fala, Lu, temos aliança, minha irmã. Te amo, minha irmã. Fala, Baianão, temos aliança, cara. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Fala, Robertão, temos aliança no Senhor, meu irmão. Um só no Senhor. Amém, meu irmão, amém, amém. Onde você está? Para um pouquinho aí. Para onde você está aí mesmo agora. Abra o cálice. Abra o cálice. Para onde você está, abra o cálice aí. Agora já abri, mas eu te amo, irmã Loura. Irmã de... tá abertinho já. Amém, meu irmão? Levanta seu cálice agora. Levanta o cálice. Se tem alguém sem cálice, levanta a mão dele junto com a tua mão aí. Tem alguém do seu lado sem cálice, levanta a mão dele junto com a tua. Não vai ficar com a mão baixada, não. Ergue a mão de alguém que está sem cálice aí. Amém? Diz comigo assim, ó. Pelo teu sangue, somos um. Bebamos todos do cálice, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor para essa manhã, meu irmão. Depois senta mais um pouquinho. A gente vai apresentar o Felipe ao Senhor. Por favor, não vai embora agora. Mais uns 5 minutinhos só para apresentar o Felipe ao Senhor. Quero que você se assente, por favor. Amém, meus irmãos. Vamos sentar só mais poucos minutos. Amém. Amém. Vamos sentar um pouquinho. Papai, segure seus filhos. Papai, pega os filhos no colo. Atenção, irmãos. Vou pedir, por favor, que todos se assentem. Aquieta um pouquinho o coração. Papais, peguem seus filhinhos no colo. Já voltaram do Ministério Infantil. O último ato desse culto é apresentar uma criança ao Senhor. Vou pedir que todos se assentem, por gentileza. E façam silêncio. Amém?